Então hoje eu vou estar explicando o conceito da cura como um processo. Então, diferente da noção geral que a gente tem de cura, que a gente tem aquela noção de cura instantânea, né? Que eu acho que é uma coisa que traz muito do cinema também, de a gente ter um ferimento e passar um spray e isso instantaneamente regenerar. Mas eu trago isso para um aspecto mais interno da pessoa, um aspecto mais da alma das pessoas. Por exemplo, uma questão de depressão, uma questão de um trauma que a pessoa tem, medo de carro, por exemplo, medo de animais, alguma coisa assim. Uma questão de insegurança social, de você estar falando em público, por exemplo. Essas questões mais do universo psicológico, do universo emocional, né? Então parece que a gente vai tomar um comprimido e a gente vai curar nossa depressão. Parece que a gente vai fazer uma terapia e a gente vai estar sem ansiedade, né? Então aqui eu tô aqui para explicar a cura como um processo. Então ela é algo que acontece ao longo do tempo, ela se estende, ela se estica, né? Ela vai se regenerando aos poucos, né? Então, da mesma forma que você corta um braço e você não passa uma pomada e instantaneamente ele regenera. Você não acorda no dia seguinte e já está perfeito. Ele tem todo um processo, ele demora dias para você se regenerar, né? Então, ele vai ter todo o processo dele, desde a formação de casquinha até a formação de nova pele, até toda a reconstrução que o teu corpo vai fazer para limpar aquela ferida. E para o nosso corpo emocional funciona muito similar. Então a gente tem que entender que as coisas se esticam, né? Elas se estendem. Então, por exemplo, assim, a pessoa teve uma vida extremamente tóxica, com várias relações que machucaram ela, com vários comportamentos, várias condutas, muitas coisas que aconteciam no dia dela que machucavam ela, né? 20, 25, 30 anos que a pessoa constantemente estava ali em situações que só te faziam mal. E a pessoa vai ficando cada vez mal, cada vez pior, ela começa a desenvolver uma depressão, e a pessoa não quer mais sair da cama. Então, você demorou 30 anos para você se machucar tanto a ponto de você desenvolver uma depressão. É uma ferida, é uma coisa que está acumulada já, que chega ao ponto de você não querer mais sair de casa, você não quer mais sair do teu quarto, você quer ficar isolado, né? Que é a própria noção de proteção, de você estar se regenerando, de você estar se protegendo, de você estar evitando que qualquer coisa te machuque. Mas você acha que em 30 anos de relações nocivas, de comportamentos que te machucam, você vai se curar instantaneamente com um remédio? Você acha que vai ser um mês de conversa com um psicólogo, talvez, que você já vai se curar? Não é assim. Então, aí que eu acho que também traz também essa falta de esperança na saúde mental, né? Então, parece que a pessoa tem uma questão mental, uma questão psicológica, um sofrimento, uma dor dela, e parece que a gente não tem muita esperança, parece que isso não vai mudar. Pessoal, eu fui no psicólogo, eu fui no psiquiatra, eu fiz tal terapia e não mudou nada. Talvez não mudou nada porque você não deu o tempo suficiente que era para dar o tempo de regeneração, né? Então, será mesmo que em 30 anos você vai conseguir se curar em um dia? Talvez demore 2, 3 anos, 5 anos para você se curar dessa ferida que você está carregando, né? Mas seriam 5 anos de um gráfico que vai subindo, né? Então ele está se desenvolvendo. A cada dia você está melhorando. É aos poucos, né? Como dizem, o trabalho é de formiguinha. Então é uma coisa que vai indo aos poucos e cada vez mais você vai se desenvolvendo e cada vez você vai melhorando. E antes, quando você não conseguia fazer uma palestra na sua empresa e falar publicamente, agora você se sente mais confortável, você já começa a se socializar, começa a abrir o seu coração. Talvez você teve um relacionamento que te machucou muito, então você começa a confiar mais nas pessoas e vai se abrindo aos poucos. Então esse desenvolvimento é gradativo, né? Então é muito importante que a gente entenda a cura como um processo e não como algo instantâneo, né? Então ela tem o seu tempo e ela toma esse tempo para ela se regenerar e para ela passar por tudo que ela precisa passar. Então, acho que duas características fundamentais para isso. Primeiro é a perseverança, né? Então, você continuar nessa busca, você continuar nesse processo de cura, né? Não abandonar ele, né? Então, às vezes a pessoa começa a se curar, por exemplo, a pessoa sofre de dependência química, né? E a pessoa começa a melhorar, começa a ter um desenvolvimento e ela, não tá bom como eu queria que tivesse, desiste, né? Então, perseverança, você continuar nesse processo até que ele se conclua, até que ele se encerre, né? E o segundo seria a paciência, né? Então, a questão de você paciência, a questão de você entender que as coisas precisam do seu tempo necessário, né? Então, você planta uma árvore, você plantou uma semente hoje, você não vai ficar indignado que amanhã não tem fruta. Porque você vai entender que tem todo um universo, tem todo um processo, desde a germinação da semente até a consolidação da árvore, até a época da frutificação. Então não é uma coisa instantânea, né?
Então, da mesma forma, isso é com a gente, né? Com o nosso universo. Então, se a gente tá mal, a gente tem que ter perseverança para entender e continuar buscando isso, e também ter paciência para entender que isso leva um tempo e respeitar esse tempo que a gente precisa, né? Ou talvez também respeitar o tempo de alguém que tá passando por um processo de cura, né? Entender que a pessoa tá nesse processo de regeneração. Enfim, é isso que eu queria falar. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre cura, então continua ligado aí na playlist. Valeu!